por exemplo, apoiado a CPI da Lava Toga, a gente estaria numa situação mais controlada hoje? Porque você estava falando, tava tentando distensionar. Eu lembro que tu chegou a falar, inclusive, sobre isso, falando, cara, pra que eu vou tensionar mais ainda, não sei o quê. Mas me conta o teu ponto, assim, não, é importante. Será que seria diferente? Primeiro que ela não ia acontecer. Por que acontece, Igor? Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo. Né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final eu vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora, eu vou fazer o que ele mandar. Então, assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado. Uhum. Né? Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, um palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. E a gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem ia ser o presidente da CPI, a Soraya Tronic? Quem ia ser o relator, o Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e eles dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional. Então, assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade, como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Então esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Você vê quem estava apoiando. Né, o senador que faleceu aqui de São Paulo, o Major Olímpio. Uhum. Cara, o Major Olímpio estava defendendo um cara que se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro, teve 9 milhões e um caminhão de votos, estava em 4º lugar há 10 dias da eleição, o Bolsonaro começa a fazer lives com ele, esse cara elege o Major Olímpio e o cara, com pouquíssimas semanas de governo, já virou oposição, porque tinha pedido algumas coisas não republicanas pro meu pai não deu, ele ficou puto e virou oposição. Quer dizer, essas pessoas é que iam fazer ali travar o combate para defender o governo Bolsonaro dessas interferências do Supremo. Então, assim, tem que ser muito anjinho, tem que ser muito inocente para achar que na prática isso ia dar algum resultado e, na verdade, isso só prejudicaria, né, ia acabar de vez, enterrar o governo vivo de vez. E teve bastante disso que você tá falando aí, né, Flávio? Um monte de... teve vários candidatos que surfaram no capital político do teu pai, foram eleitos e algum tempo depois, uns mais cedo, outros mais tarde, mas de uma forma geral, de 2018 para cá, o cenário de aliados e opositores moveu-se bastante, né? Igor, o que acontece? É mais uma... Eu acho que é uma qualidade do meu pai, tá? Mas, na prática, eu acho que ele precisava ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele é um cara de um coração tão grande, cara. Então ele senta pra trocar uma ideia contigo aqui. Se ele acreditar em você, cara, ele vai comprar o teu barulho, ele vai até o final com você, ele vai botar o capital político dele em jogo pra poder te ajudar. Ele é assim, cara, com quem ele acredita. Então muitas pessoas que eram mal intencionadas se aproximavam dele e ali conquistavam a confiança dele de alguma forma e depois sentavam que estavam eleitas com base nessa credibilidade que ele tem perante o eleitor, achava que, não, agora eu sou solo, eu sei o que eu tô fazendo, o Bolsonaro não sabe o que tá fazendo. E aí a resposta que eu sempre falo é a seguinte, né? O que aconteceu com essas pessoas? Então, eu confio muito, muito nesse julgamento da urna, cara. Então, cara, se a urna julgou e o cara caiu de 500 mil votos para 20, quer dizer, ele teve uma resposta, quem deu o mandato, tirou o mandato. E, invariavelmente, quem vai para essa linha com o presidente Bolsonaro acaba se ferrando. Então, assim, não é o povo, o nosso eleitor, Igor, ele é diferente do eleitor mais à esquerda, porque ele acompanha o que a gente faz, cara. Ele acompanha o que a gente posta, acompanha como é que a gente vota, cobra, manda e-mail, liga, tira satisfação na rua. Isso é bom. Eu sempre fui aberto a isso. Graças a Deus, eu sempre fui reeleito com votações,
crescentes, cara. Que é sinal o seguinte, pô, a gente não tá perdendo voto. Uhum. As pessoas vão tomando conhecimento do mandato e vai aumentando a votação. E foi assim que eu fui o deputado estadual 4 vezes em janeiro e depois, com 4.380.000 pessoas, me dando o mandato de senador. Então, assim, muita gente que vai pra linha de querer se botar ali como uma pessoa que sabe mais ou que tem uma visão mais ampla do que está acontecendo na política do que o Bolsonaro, acaba tendo esse destino. Algum desses aí tu suspeitou desde o princípio, cara? Não precisa me dizer nome não, mas puta, eu vi uma galera chegando ali que eu achava estranho. Eu acho que assim, talvez eu tenha percebido um pouquinho antes do meu pai algumas situações, né, mas eu sempre fui muito, Igor, de entender que a gente está numa guerra. E é uma guerra. A campanha, né, o nome campanha eleitoral, é uma alusão à campanha, na expressão militar da palavra, na conquista do território além dos muros da sua cidade. Uma campanha é isso. E nesse conceito, eu olho um cara que tem como o inimigo o mesmo que o meu. Então, você tem um inimigo, eu também tenho o mesmo. Cara, vamos ser um aliado nesse momento, depois a gente quebra o pau e vê o que acontece. Então, eu sempre tive essa leitura e isso sempre influenciou muito minhas decisões dentro da política. Isso, obviamente, depois que a gente consegue vencer uma guerra, aí quando vai ver o que acontece depois, como é que vai ficar a relação, o cara resolve tomar um rumo, eu resolvo tomar outro, e aí o povo é que julga, né? Quem é que estava do lado, quem foi que caminhou para o lado certo depois da guerra, né? Então, mais uma vez, cara, é o povo que vai resolver isso aí, e é o que a gente sempre pede, cara. Tem que estar o Bolsonaro na urna contra, né, o Lula nesse momento, para o povo decidir.